Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deus abençoe cada um de vocês rico e abundantemente. Galera, vamos lá. Do lado de cá, você encontra o ministro Flávio Dino e o Lulinha, filho do Lula. E do outro lado, você encontra o ministro Alexandre de Moraes e Raimundo Cotre, a fonte que denunciou Flávio Dino. Vamos lá. Alexandre de Moraes, no vídeo que ele fez para rebater Edson Fachin e as críticas que ele recebeu da imprensa, ele começou elogiando, né, o sigilo da fonte, que diz que é uma coisa constitucional, porém é uma coisa que não é para ser usado por alguém ligado, né, à organização criminosa para práticas de crimes contra autoridades ou qualquer pessoa. E aí vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes precisa entender o seguinte. Ele disse que o que ele fez foi para a questão democrática, da democracia. E ninguém pode ferir a democracia. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele não fez uma prática com base na lei. Ele, como sempre, atropelou a lei. Ele jogou a Constituição brasileira no chão e pisou novamente sobre ela. Porque, vamos lá, quando a CPMI pediu a quebra de sigilo, a CPMI do INSS, a quebra de sigilo do Lulinha, filho do Lula, o próprio Flávio Dino bloqueou e disse não, vou barrar e proíbo que alguém abra a quebra de sigilo do Lulinha, quebra de sigilo bancário, telefônica do Lulinha. Ele não deixou, né? E aí o que é que acontece? Por que ele não deixou? Ele estava defendendo a democracia ali? Não. Ele estava defendendo o filho do amigo dele, o Lula. Porque Flávio Dino e Lula é assim, um ligado ao outro. Agora, por que foi quebrado a quebra de sigilo da fonte que denunciou o próprio Flávio Dino? Porque essa fonte que denunciou Flávio Dino era uma fonte que já estava sendo perseguida pelo próprio Flávio Dino, é uma fonte que já estava presa domiciliarmente pelo próprio Flávio Dino, com acusações de organização criminosa, suspeita de desvio de dinheiro e outras coisas a mais, né? E aí o que é que acontece? Alguém até chegou a dizer assim, mas como essa fonte que denunciou o ministro Flávio Dino estava sendo investigado pela polícia, então não tem problema não, já pagou o que pagou, né? Pelo menos ele também é investigado, ou seja, dá tudo em nada. Mas veja bem, o Lulinha também é investigado pela Polícia Federal e responde, e vai passar a responder a 3 processos criminais no STF, o Lulinha. Então, se o Lulinha, o filho do Lula, está sendo investigado pela Polícia Federal, o Flávio Dino não tinha o direito de barrar a quebra de sigilo telefônica, né, e bancária do Lulinha. Não deveria ter feito isso. Por quê? Se ele ficou perturbado, olha a palavra que a Polícia Federal publicou em nota. Mas a denúncia com relação ao ministro Dino, né, deixou ele perturbado. Flávio Dino cometeu um crime, sim, usando o carro estadual, federal, para serviço quando ele estiver em serviço ativo. Quando ele está de férias, ele tem que usar o carro dele, particular dele. Não carro da federação, não carro do governo, não carro de trabalho dele. Aí ele está numa praia, nu, com a barrigona, pança de fora, bermudinha, foi gravado e filmado. Isso é crime? Isso perturbou Flávio Dino? Mas e os crimes cometidos pelo Lulinha? E os desvios de dinheiros, de contrato, né? O poder de influência do Lulinha para ajudar empresas de fachada e de amigos. Isso não perturbou o Flávio Dino? Isso não é crime? Só é crime quando é alguém do lado contrário? Só é crime porque alguém denunciou ele? Aí é crime? Mas os amigos, ou filhos dos amigos dele que são denunciados,
Não pode? Ele defende? Ele barra? Ele guarda? Ele protege? É isso mesmo? É onde eu digo para vocês. Alexandre de Moraes disse que essa fonte que denunciou o ministro Flávio, isso é tipo uma organização criminosa para se levantar contra autoridades. Mas o que o Alexandre faz de Moraes ao defender o Flávio Dino também não é uma organização criminosa disfarçada de autoridade? Porque quem colocou Alexandre de Moraes no poder foi o povo? Não foi. Então, se não foi o povo, não tem nada a ver com democracia e não tem nada a ver com a soberania. Concorda comigo? Porque a soberania é o povo e a democracia é a liberdade de expressão do povo. É isso que a gente precisa entender. Aí, o Alexandre de Moraes já tem a boca limpa, afiada para chamar tudo organização criminosa. E eu pergunto, essa defesa que o Flávio Dino fez para blindar o Lulinha, filho do Lula, para não deixar o pedido da CPMI do INSS ser feito com relação ao Lulinha de quebra de sigilo, isso também não é defender uma organização criminosa da esquerda? Ou só é organização criminosa quando é o lado de lá? Engraçado, ministro Alexandre de Moraes. A sua esposa também está sendo investigada pela Polícia Federal com contratos ilícitos ou lícito para vocês, né? Com relação ao Banco Master, 129 milhões, mensalidades de 3 milhões por mês, que tem que ser para vocês em primeiro lugar, mais outro contrato de 50 milhões, que isso não foi liberado, porque no dia que vocês iriam assinar, o Daniel Vocaro foi preso. Isso aí também não é uma quebra de sigilo? Isso aí também não é esconder um sigilo, aliás? Também não faz parte de uma organização criminosa? Por que até hoje o próprio ministro Alexandre de Moraes não mandou e não liberou outros ministros a fazer uma quebra de sigilo dele próprio e da esposa para provar que eles não têm nada? Ou eles têm medo e devem alguma coisa? Estranho, vocês não concordam comigo? Muito estranho mesmo isso aí. Essa atitude, inclusive agora, o próprio Flávio Dino barrou a defesa, né, do deputado federal Alfredo Gaspar, que é vice do Flávio Bolsonaro na chapa da presidência da República. Ele apresentou uma notícia crime contra o Lindenberg Farias e a Soraya, a senadora, por acusação falsa, né? Porque mexeu no moral e no caráter do deputado, porque foi mentira, foi forjada toda essa história. As provas já estão aí. O próprio Lindenberg foi desmascarado. Mas eu não vi o Alexandre de Moraes comentar nada, não vi o Flávio Dino comentar. Ou seja, isso aí também não é uma organização criminosa? Isso aí não é papel de bandido? Você inventar uma história para caluniar e perseguir adversários políticos, para você mexer na honra da pessoa, fazer milhões de brasileiros acreditar e criticar o cara, julgar e condenar e até querer matar o cara? Isso também não é uma organização criminosa, ministro? Me responda, por favor. E aí o que acontece? Quando o deputado federal Alfredo Gaspar, junto com seu advogado, pegou o resultado do DNA para comprovar que a menina que foi violentada não tem nada a ver com ele, que o filho não é dele, que é tudo mentira, armação, foi para botar nos autos do processo, o Flávio Dino disse, não pode botar, está proibido, não quero que coloque. Ou seja, justamente para criar problema para o Alfredo Gaspar, porque ele é vice do Flávio Bolsonaro na chapa, porque estão fazendo de tudo para derrubar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Isso aí também não é uma organização criminosa, Alexandre de Moraes? Ou só é organização criminosa se alguém criticar vocês, se alguém falar de vocês? E aí? Pau que dá Chico também não dá no outro? A lei não é para todos, como você mesmo disse? Por que a lei só serve para prender os teus inimigos, que você disse que é inimigo? Só serve para prender as pessoas que te criticam, você e seus amiguinhos aí do STF. Fala para mim. Se a lei é para ser cumprida, a Constituição não pode ser rasgada, por que você rasgou e rasga ela para defender os teus amigos, defender os teus interesses e a tua própria família? Engraçado, né? Pimenta no rabo dos outros é refresco. Tô errado, galera? Comente aqui então. Se Alexandre de Moraes está certo em tentar defender o Flávio Dino. Se o Flávio Dino está certo em tentar blindar o Lulinha.
E se eles estão certos a tentar destruir a fonte que denunciou o erro e o crime, que isso foi um crime, ele errou. O Flávio Dino usando o carro federal para ir para piquenique em beira de praia com a família. Eu quero ouvir o seu comentário. Seja justo e compartilhe.